Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2019. Renata Espada, essa foi a primeira semana com as chamadas sessões jurisdicionais. Nós tivemos na semana anterior, na sexta-feira, a sessão solene de abertura. É um momento que é marcado pelos discursos, inclusive o estabelecimento do que pode acontecer durante o ano, do ponto de vista, inclusive, de política judiciária. Essa semana ela tem uma característica diferente. A sessão do dia 6, na quarta-feira, foi a primeira sessão de julgamentos especificamente, abrindo-se assim as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi uma sessão marcada, e foram duas sessões, na verdade, quarta e quinta, marcadas por uma variedade de temas julgados no plenário do STF. Sim, Cadu, tivemos 4 temas interessantes. Máfia do carvão, necessidade de degravação telefônica na íntegra, prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e também a inconstitucionalidade de lei estadual do Rio de Janeiro, que dá uma proteção maior ao consumidor, obrigando a fornecimento de dados de prestadores de empresas de telecomunicação. Assuntos relevantes que serão importantes para os futuros recursos. E que nós vamos ver agora, Renata, no nosso... Com certeza. Primeira edição do ano já, portanto, com o nosso programa Plenárias, nas expectativas sobre as decisões dos ministros nos principais momentos das sessões plenárias do STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos para a sessão da quarta-feira, retomou exatamente, naquele momento, o julgamento de recurso sobre degravações de conversas telefônicas interceptadas. A descrição na íntegra dessas conversas é prevista em lei. Antes de rever o julgamento no plenário, nós vamos conferir mais detalhes a respeito do tema na reportagem. O Supremo Tribunal Federal determinou por maioria, em 2013, que a degravação de conversas telefônicas interceptadas deve ser na íntegra para garantir a validade das provas. O Ministério Público considera inviável a transcrição integral. O acesso a esse material em forma de áudio inviabiliza humanamente o trabalho do profissional. Então, essa degravação facilitaria aí a acusação, a própria defesa e o magistrado ao julgar. Mas também é interessante de que o Ministério Público acredita que é necessária a degravação apenas daquilo que vai ser utilizado no processo. E a defesa acredita a necessidade da degravação integral para manter a fidedignidade. O processo se refere à ação penal 508 contra um político acusado pelo Ministério Público Federal de cometer crimes contra a administração geral, prevaricação, corrupção e fraude em licitação. O advogado do réu defende que o assunto não deve ser discutido novamente porque já transitou em julgado. E nesta quarta-feira, na primeira sessão jurisdicional do plenário, ou seja, de julgamentos de 2019, o tema da interceptação telefônica, ele voltou ao plenário do STF. Os ministros reafirmaram que não é obrigatória a transcrição integral de interceptação telefônica no julgamento sobre o tema que vimos agora na reportagem. Alterou-se, assim, a decisão, mantendo-se a jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal. Nesta sessão, também negaram recurso do ex-deputado federal Bernardo de Vasconcelos, acusado de envolvimento na máfia do carvão. O Ministério Público Federal recorreu ao Supremo contra o texto da ementa de uma decisão que garantiu ao ex-deputado federal Sebastião Bala Rocha a degravação integral de interceptações telefônicas. O grampo foi feito durante a ação penal que o ex-parlamentar responde por suposta prática de crimes de corrupção e formação de quadrilha. O ministro Marco Aurélio negou o pedido e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Constatei, presidente, mediante exame dos votos proferidos, mediante exame do entendimento prevalecente, a inexistência de qualquer erro. Como não vislumbro nenhum erro, nenhuma ambiguidade, Sua Excelência simplesmente transcreveu o que consta no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.296, eu acompanho Sua Excelência. No contexto que estamos a examinar, o eminente relator, com o beneplácito da Corte, entendeu indispensável exigir-se essa reprodução integral. No caso concreto, o relator determinou a transcrição, o Ministério Público se insurgiu contra a transcrição. Então, no caso concreto, o que ficou consignado? Que era essencial a transcrição. E a maioria, sim, o determinou.
Já o ministro Edson Fachin entendeu que o texto poderia gerar dúvidas sobre a obrigatoriedade de degravar sempre todas as interceptações. Para ele, cabe aos relatores definir se há necessidade de degravar na íntegra o material colhido. Determinar que a degravação é sempre obrigatória, creio, pode não refletir o entendimento dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Assento ainda que, a despeito da sempre respeitável compreensão do eminente ministro relator, no sentido de que a ementa deve refletir os fundamentos do voto condutor, tenho compreensão no sentido de que os pontos finais devem refletir o entendimento do colegiado. O Código de Processo Civil, no inciso 1º do artigo 463, propicia a possibilidade de correção oficiosa ou a requerimento da parte, caso exista, de inexatidão material do julgado pelo juízo. E considerando que a função da ementa atrelada ao dever de publicidade é essencial, entendo que a compreensão, no sentido de que a degravação consubstancia formalidade essencial, dando a percepção de ser sempre obrigatória, merece, com o provimento do agravo regimental, explicitação à luz dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Nada obstante, mesmo feita este ajuste de explicitação, consigno que, caso esta seja a compreensão majoritária, esta decisão não deve significar, em qualquer hipótese, reabertura de quaisquer prazos recursais em relação à mencionada ação penal originária. E, com este sentido, e naquilo que exponho de modo distinto de Sua Excelência, eminente ministro relator, peço vênia para expor a compreensão que tive do exame que fiz do julgamento. E, portanto, dando provimento com esta finalidade ao agravo regimental. Os demais ministros também votaram para alterar o texto. Não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, porque aí acho que a ementa refletirá o que efetivamente foi decidido. O que se levou em conta nesses votos vencedores é de que não haveria ilegalidade no comando que determina a transcrição integral. Considero que não há nulidade, tanto de ser deferida quanto a de ser indeferida a degravação total, que não é imprescindível que haja degravação, isso fica ao talante, segundo o que se comprovar como necessário pelo juiz ou pelo órgão julgador. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros julgaram processos sobre a uniformização de prazo em reclamações envolvendo matéria criminal diante de regras trazidas pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Em um dos casos, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse que entes públicos, como as promotorias e defensorias públicas, teriam direito a prazo dobrado para recorrer. Estão em discussão questões de grande relevância e repercussão social no âmbito de estados e dos municípios. São mais de 5.500 entes da federação. Tais recursos têm como função principal a defesa da ordem constitucional federal, da Constituição da Nação. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de outra ação sobre o mesmo tema, divergiu. O processo brasileiro já é tão prolongado, nós já temos uma cultura de procrastinação que precisamos enfrentar, de modo que eu, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu estou aqui mantendo a jurisprudência no sentido de que, em processo objetivo, não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública. Bom, então vamos verificar aqui, com relação particularmente, eu gostaria de chamar a atenção, Renata, a questão justamente das degravações. Porque há uma situação curiosa aqui, que foi o seguinte, foi modificada a decisão, portanto, por aquela decisão. Houve uma decisão anterior, de 2013, que o ministro Marco Aurélio, que era o relator da ação, salvo engano, e que ele considerou que deveria haver a transcrição integral.
Só que a jurisprudência do Supremo e o Ministério Público reparou nisso, ele entrou justamente com um recurso, alegando a inviabilidade, como vimos na reportagem, de se ter toda essa transcrição feita em um processo. São milhares de horas de gravação, muitas vezes. E a jurisprudência anterior do Supremo, ela previa que não precisava essa degravação integral. Ou seja, se restaurou a decisão, a jurisprudência do Supremo, o entendimento do Supremo, alterando essa ação. Foi isso que aconteceu? O STF negou provimento ao recurso apresentado pela defesa, reafirmando a jurisprudência já pacificada no tribunal. Ou seja, não é necessário que sejam degravados todos os áudios colhidos durante a investigação criminal, tendo em vista que nem todos os assuntos são interessantes para o processo. Então, o Ministério Público, ele separa aquilo que ele entende que é relevante e transcreve para o papel para que seja oferecida uma denúncia, como foi o caso. Lembrando que o presente processo trata-se de acusações criminosas de ex-deputado federal, onde há suposições de práticas ilícitas e também fraude em licitações. O STF reafirma o trabalho do Ministério Público, o que é uma grande segurança para a sociedade e para as investigações criminosas. Pois, esses foram destaques da sessão plenária da quarta-feira. E lembrando que nós temos também ainda outros momentos da sessão plenária da quarta-feira que nós vamos conferir ainda hoje, nessa edição do Plenárias. Você vai ver isso no próximo bloco. E vai ver também a sessão plenária desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. Hoje estamos revendo os destaques da primeira semana de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda na sessão plenária desta quarta-feira, o STF manteve o entendimento jurisprudencial de que não se aplica o chamado prazo em dobro previsto no novo Código de Processo Civil para a Fazenda Pública. A decisão se deve ao fato de a matéria ser exclusivamente jurídica. Vamos ver. Os dois processos julgados pelo plenário são sobre como devem ser contados os prazos para recorrer em matéria criminal. O julgamento de um dos casos começou em junho de 2017. Um dos pontos desse recurso é se os entes públicos, como a Fazenda Pública ou o Ministério Público, teriam prazo em dobro para recorrer de alguma decisão. O Código de Processo Civil de 1973 determinava que advogados públicos teriam prazo multiplicado por 4 para contestar e em dobro para recorrer. Com a aprovação do novo Código em 2015, União, Estados, Distrito Federal, município, autarquias e fundações têm direito de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Mas esse benefício não vale quando houver lei que indique prazo próprio para o ente público. Na sessão dessa quarta-feira, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que tinha pedido para analisar melhor esse caso, votou para manter o prazo em dobro para os entes públicos. Estão em discussão questões de grande relevância e repercussão social no âmbito de estados e dos municípios. São mais de 5.500 entes da federação. Tais recursos têm como função principal a defesa da ordem constitucional federal, da Constituição da Nação. Visto que cabíveis somente em casos em que estiver em discussão a suposta inobservância de norma constitucional federal, de reprodução obrigatória pelos Estados, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A doutrina também apresenta como fundamento para a norma a qual prevê a dobra do prazo recursal o fato de a Fazenda Pública e o Ministério Público atuarem em juízo em condição de desigualdade em relação aos advogados particulares, tendo em vista as dificuldades de ordem burocrática existentes no funcionamento dos serviços públicos e o expressivo volume de trabalho. Noto que essas limitações se impõem a tais órgãos independentemente da natureza do processo em que oficiem. Por tais motivos, não vejo por que afastar a aplicabilidade do preceito do 188 do CPC de 73, reproduzido no artigo 183 do atual CPC, ao recurso extraordinário de feição abstrata. Aliás, o novo CPC que revogou a 8.038 no âmbito do que diz respeito a recurso extraordinário, que era especialmente para os recursos aos tribunais superiores. Agora, todo esse disciplinamento está no CPC. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um outro processo sobre o mesmo tema, divergiu. O processo brasileiro já é tão prolongado, nós já temos uma cultura de procrastinação que precisamos enfrentar, de modo que eu pedindo todas as vênias a Vossa Excelência
eu estou aqui mantendo a jurisprudência no sentido de que, em processo objetivo, não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública e, por via de consequência, eu estou negando o provimento, no meu caso, que é a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5814 de Roraima, e no de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, eu igualmente estou desprovendo o agravo regimental, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência. A maioria dos ministros seguiu a divergência. Permanece, então, válido o estabelecido no novo Código de Processo Civil, com exceção para os casos de procedimentos especiais, como no STF. Essa prerrogativa, esse tratamento diferenciado para a advocacia pública nesse caso, diz respeito, e como diz a conjugação do artigo 182 com 183, para defesa dos interesses públicos da União, Estados e Distrito Federal, mas os interesses aqui subjetivos. Entendo que o tratamento isonômico em matéria de controle concentrado, de uma parte, me parece consentâneo com a orientação jurisprudencial de numerosos precedentes desta Corte, como, por outro lado, é também uma decorrência de um eixo fundamental do texto constitucional, que é o princípio republicano. Como é matéria só jurídica, neste caso não haveria a necessidade desse trâmite diferenciado de aquisição de informações para se fazer, por exemplo, o recurso. E essa é a razão pela qual eu acho que a finalidade da norma foi distinguir para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O ministro Dias Toffoli propôs a criação de súmula vinculante sobre o tema, que vai ser analisada posteriormente. Pois é, essa intenção do ministro Dias Toffoli de apresentar uma súmula posteriormente reflete exatamente a importância do tema do ponto de vista, inclusive, processual e, como o próprio ministro falou, a respeito de tantas instituições que são afetadas justamente por essa questão do chamado prazo em dobro. E por que existe esse prazo em dobro, Neta? Isso. Perfeito, Cadu. Essa prerrogativa, ela foi sedimentada no nosso novo Código de Processo Civil, no artigo 183, e é muito importante. E o plenário reconheceu essa importância, mas não para o caso em questão. Quando um ente público ele tem a necessidade de colher provas, testemunhas e trata-se de direitos subjetivos e pessoais, ele precisa de um tempo maior para recorrer. Mas, como bem ressaltou a ministra Carmen Lúcia, quando trata-se apenas de uma afronta à Constituição, esse prazo ele apenas geraria uma morosidade maior de todos os recursos que aguardam entendimento dos nossos ministros. Ressaltando que, na fala final, o ministro Dias Toffoli demonstrou a preocupação em dar espaço para outros julgamentos, para outros temas que aguardam entendimento dos nossos ministros. Prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer de assuntos exclusivamente jurídicos já é sedimentado pelo nosso tribunal e não é necessário. Então, há a prerrogativa prevista no Código de Processo Civil, mas não se aplica à situação em questão, que no caso é uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, fica valendo o prazo em dobro, menos para situações jurídicas, e isso vai ser regulamentado, portanto, posteriormente, a partir da apresentação, como disse o ministro Dias Toffoli, de uma súmula. O texto será elaborado, há todo um processo para isso, e depois a votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, claro, você vai acompanhar isso ao vivo direto do plenário e também aqui no Plenárias. E na sessão plenária desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que leis do Rio Grande do Sul, que garantiram condições iguais para funcionários de autarquias e de empresas de sociedade de economia mista, são constitucionais. Os ministros também entenderam que as empresas prestadoras de serviços do Rio de Janeiro têm que informar, sim, dados de funcionários que vão à Casa de Consumidores. Aprovada em 2017, a Lei do Rio de Janeiro obrigou prestadoras de serviço a informarem por mensagem de texto no celular do cliente o nome e o número do documento de identidade do funcionário que fará reparo na Casa do Consumidor. Associações de empresas de telefonia alegaram no STF que o Estado não poderia criar essa lei. Já o Estado diz que a norma é para proteger a população. O legislador estadual limitou-se a prover uma proteção complementar ao consumidor
dirigida a diversas modalidades de prestação de serviço no seu âmbito territorial. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes disseram que o trecho da lei que traz essa obrigação é inconstitucional. Caberia à União aprovar leis sobre esse assunto. A lei criou, instituiu uma obrigação de fazer. Então, instituiu uma obrigação, a informação prévia aos consumidores a respeito da identificação dos funcionários na prestação de serviço em suas residências, uma obrigação de fazer que exige, obviamente, por parte dos prestadores de serviço, exige contratação. Por outro lado, 8 ministros do STF consideraram que a regra do Rio de Janeiro não trata sobre telecomunicações, mas sim sobre direitos e ainda a segurança dos consumidores. Amplia as garantias aos consumidores, não havendo, em meu modo de ver, invasão da competência privativa da União. A exigência de que a empresa comunique ao consumidor que recebeu o serviço, de que está enviando o servidor, não me parece poder se enquadrar minimamente na ideia de interferência com o serviço de telecomunicações propriamente dito. Se nós formos analisar a história desses assaltos à residência, curiosamente nós vamos verificar 3 fatos recorrentes. Primeiro, os assaltos à residência ocorrem por pessoas disfarçadas de funcionários da NET. Os assaltos à residência ocorrem por pessoas disfarçadas de funcionários das empresas de telefonia. E o mais sofisticado é o assalto que ocorre pela observação dos hábitos e costumes dos moradores de condomínio, em que uma pessoa se passa por aquele morador. O que se pretende regular, disciplinar, é a realização de reparo ou a prestação de serviços nas residências ou nas sedes de seus consumidores. Portanto, penso que, em princípio, nada tem a ver com a telecomunicação tal como definida na lei específica. Reproduziu-se, no caso, a própria justificativa que motivou a apresentação do projeto de lei, que se converteu na lei em questão, notadamente destacando-se a frequência dos assaltos realizados por bandidos uniformizados, que se apresentam nas residências ou sede de empresas como sendo prestadores de serviço. Em outro caso, por maioria, o plenário decidiu que não é possível fracionar crédito de honorários advocatícios quando há pluralidade de réus em processo contra a Fazenda Pública. E ainda durante esta quinta-feira, a ministra Rosa Weber retomou o julgamento sobre leis do Rio Grande do Sul que garantiram as mesmas condições de servidores de autarquias a empregados de sociedade de economia mista. Não se trata, com todo respeito, de ingresso originário no serviço público na vigência da Constituição Federal de 1988, preservada, portanto, a incolumidade do princípio do concurso público. Na questão específica do Rio de Janeiro, é um caso interessante porque há questões de fato que foram abordadas, como a segurança dos consumidores, mas também existe a questão de direito que era fundamental. Aqui se alegava uma invasão de competência. Se houvesse a constatação pelo Supremo da invasão de competência, mesmo que a questão da segurança fosse levada em consideração, a lei poderia ser considerada inconstitucional. Entenderam, então, que não houve invasão de competência e as empresas têm de continuar, sim, comunicando aos consumidores que haverá a visita de um funcionário, um servidor, dependendo da situação, até aquela pessoa para fazer o serviço para fazer a prestação de serviço. No último julgamento, o Supremo Tribunal Federal ele demonstra uma preocupação com as situações fáticas, ou seja, ele reconhece que a competência para legislar sobre telecomunicações é da União. No entanto, não considera ilegal a Lei Estadual do Rio de Janeiro em razão da segurança que o consumidor carioca precisa nesse momento de instabilidade. Então, ele negou o provimento ao recurso, considerando legal a lei que obriga as empresas de telecomunicação a fornecer ao consumidor os dados da pessoa que entrará na casa dela durante o serviço. Então, nós temos aí uma preocupação com situações fáticas que atingem a sociedade como um todo, principalmente no que diz respeito à segurança.
reafirmando que em nenhum momento os nossos ministros defendem a competência estadual, e sim mantendo que a competência para legislar sobre telecomunicação é da União. No entanto, há uma necessidade de uma proteção complementar ao consumidor carioca. É feito um exemplo que às vezes a gente utiliza aqui, de casos que nós acompanhamos, de legislação referente ao trânsito, que era considerada uma legislação muito bem elaborada, um processo que foi julgado aqui, só que, no entanto, havia a constatação de uma invasão de competência. Então, foi decretada a inconstitucionalidade daquela legislação. Então, é a lei e é a análise que é feita e foi o resultado. Nesse caso, não. Então, se considerou, portanto, que havia, sim, a constitucionalidade da lei, permanece valendo, portanto, no Estado do Rio de Janeiro. Bom, esses foram os destaques da nossa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta primeira semana de julgamentos aqui no STF. Na próxima semana, nós teremos mais julgamentos que você vai acompanhar ao vivo direto do plenário e também aqui no Plenárias, com os principais momentos. Agradecendo a presença da doutora conosco aqui, falando a respeito assim. Muito obrigado pela presença. Obrigado também pela sua presença, amigo da TV Justiça, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.